mas a mim também. Porque quando nós trazemos uma mensagem para os irmãos, quando preparamos essa mensagem, antes nós estamos preparando para nós mesmos. Deus está falando conosco. E essa mensagem que Deus tocou meu coração para trazer hoje, eu confesso a vocês que foi uma mensagem que me fez refletir muito sobre a minha vida. Aleluia. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo. A mensagem dada é Mateus capítulo 5, versículo 41. É o nosso versículo-chave. O que é que Deus, o que é que Jesus nos diz? Nesse versículo, ele nos diz: se alguém te chamar para andar 1 milha, anda com ele 2 milhas. Mas eu não sei se esse tema de milhas é um tema, tipo assim, familiar a todos os irmãos. Mas ao longo do que eu for falando, nós vamos entendendo o que Jesus quis nos dizer quando ele fala: se alguém te mandar andar a 1ª milha, vai com ele a 2ª. Por quê? Esse versículo aqui em Mateus, ele está recheado em toda a Bíblia. Não com as mesmas palavras, com outras palavras, mas a mensagem é a mesma, o sentido é o mesmo. Essa mensagem de Jesus, ela está contida no maior sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o versículo 29 do capítulo 7 de Mateus. Bem, vamos ver um pouquinho do contexto histórico para ver o que significa milha. Mais ou menos há cerca de 62 a 90 anos antes de Cristo, quando os romanos começaram a dominar, subjugar várias regiões, vários povos, inclusive o povo de Israel, os judeus, o que é que aconteceu? Os romanos deixavam que aqueles povos subjugados permanecessem nas suas regiões. Não tiravam aquele povo como escravo para colocar em outra região. Mas aquele povo era escravo da lei dos romanos. Aquele povo era obrigado a fazer o que os romanos queriam. Naquela época, a gente sabe que os judeus, eles tinham muitas leis, mais de 1000 leis, inclusive para o sábado, né? E a lei mais humilhante para o judeu era ele ter que trabalhar no sábado, porque segundo a lei dos judeus, eles não poderiam no sábado andar mais do que 1 milha. O que era 1 milha? Alguns historiadores relatam que 1 milha seria 888 metros. Alguns relatam que seria até 1,5 km. Então, para os judeus, eles seriam obrigados a andarem no sábado. Mais de 1 milha era uma humilhação muito grande para eles. O que eles eram obrigados a fazer? O soldado romano, quando queria que alguém fizesse alguma coisa, transportar, levar, alguma atividade, fosse o que fosse, ele chegava para a pessoa e ele dizia assim a palavra agareus. Então, agareus significa ande 1 milha ou mais. Os judeus, no sábado, eles não gostavam, eles não cuspiam nem no chão. Por quê? Porque eles achavam que eles cuspissem no chão, aquilo ali poderia servir de adubo para alguma semente, ela vinha a florescer. E aquilo ali para eles era pecado. Então essa lei da milha para os judeus era humilhante, era degradante, eles não aceitavam. E os judeus, quando eles cumpriam
o dever dele, a obrigação deles, eles cumpriam toda a lei, mas por obrigação, não por amor. Eles não tinham amor no que eles praticavam. Então essa lei para eles era terrível, entendeu? Eles se irritavam, eles não gostavam dessa lei do romance. Então, para os judeus era uma lei extremamente humilhante, difícil para eles cumprirem. Eles tinham, como eu falei para vocês, muitas regras, principalmente para o sábado. E essa regra, essa ordem de andar 1 milha ou mais, feria as leis dos judeus. Então, por exemplo, na Pérsia, o que acontecia na Pérsia? Na Pérsia existia uma lei que a correspondência, a carta, não poderia atrasar sobre motivo nenhum a entrega da carta. Então, o que acontecia? Quando o funcionário do correio ia entregar as cartas, se o animal adoecesse, era levado em animal naquela época. Se ele adoecesse, ele tivesse que parar para tomar água, para comer, qualquer coisa que acontecesse. O soldado romano chamava alguém, agaréus, entendeu? E vamos fazer a entrega das correspondências, porque a correspondência não pode parar, entendeu? Então, o que acontece? Nós temos um exemplo aqui, quando Jesus carregava a cruz dele, nós temos um exemplo de Simão Cirineu, que foi chamado, foi obrigado a ajudar a levar a cruz de Jesus. A Bíblia não nos diz se Simão Cirineu levou simplesmente por obrigação, porque foi obrigado, ou se ele levou por amor. Mas ele foi obrigado a levar a cruz de Jesus. Então, os judeus estavam muito irritados com toda essa situação. E o que aconteceu num dado momento? Um grupo de judeus encontra Jesus e eles derramam sobre Jesus todas as reclamações, as insatisfações dele. Senhor, nós agora somos obrigados a cumprir uma lei que nós não queremos, que nós não podemos. E Jesus começa o discurso. Aí Jesus diz para ele: então, não ande a primeira milha. Eu acredito que naquele momento, aquele grupo de judeus se sentiram potentes. Poxa, nós agora temos um rei que é Jesus, nós temos uma autoridade, então nós não precisamos mais obedecer os romanos. Mas o discurso de Jesus não estava concluído. Jesus prossegue dizendo que se alguém te mandar andar 1 milha, vai com ele 2. Mas afinal de contas, o que é essa milha que Jesus nos manda andar? Eu falei inicialmente que os judeus, eles cumpriam a lei ali à risca, mas eles só faziam por obrigação, eles não tinham amor. E qual é o mandamento maior que Deus nos ensinou, que Deus deixou para nós, através de seu Filho Jesus? É o amor revelado de Deus através de Jesus esse. Então é o ensino que Jesus nos dá. Então, acredite que a profundidade da mensagem de Jesus, quando ele diz: ande a 2ª milha, se alguém te convidar para andar a primeira, é muito mais profunda do que o que os judeus imaginavam, do que nós mesmos, que conhecemos a palavra de Deus e até praticamos. É muito mais profunda, meus irmãos. Nós podemos, em alguns momentos, ver que nós podemos andar na milha 0, andar na milha 1, andar na milha 2. O que seria a milha 0?
aquele que pratica a sua vontade, a vontade da carne, aquele que não teme a palavra do Senhor, aquele que retribui olho por olho, dente por dente. Ele está na milha zero. E nós temos aquele que está na primeira milha, aquele que faz as coisas só por obrigação. Mas nós, como nos dizemos servos do Senhor, nós temos que andar para frente. Nós temos que ser servos cristãos de segunda milha e não de primeira, meu irmão. Glória a Deus. Quando é que nós glorificamos a Deus? Quando é que nós servimos a Deus? Quando nós servimos os nossos irmãos. Servimos com amor, com gratidão. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. O princípio da mensagem de Jesus qual é? Faça mais do que aquilo que se espera de você. Aleluia. Mostre que você tem algo a mais dentro do seu coração para dar. O sermão da montanha, meu irmão, é um convite para uma nova dimensão de vida. Ele abre caminho para um novo conceito de uma vida cristã, não baseada não apenas na expectativa humana, no que as pessoas vão esperar de você, mas do que Deus espera de você, do que Deus quer de você. Quando Jesus estava na terra, ele veio mostrar o quê? Ele veio mostrar o projeto dos céus, que é um projeto do amor, do servir. Jesus nos ensina a andar na segunda milha e superar sempre todos, inclusive a nós mesmos, que somos o nosso maior desafio. Surpreenda as pessoas, meu irmão. Mostre que você tem algo a mais dentro do seu coração. Viva como Cristo viveu. Viva para servir o seu semelhante. Jesus, ele pede para quê? Para que possamos servir aos nossos semelhantes. Mateus, capítulo 20, versículo 28, ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servidor, mas ele veio para servir e dar sua própria vida por resgate da tua vida. Aleluia. Então tenha como modelo Jesus, que veio não para ser servido, mas veio para servir. Então você, como cristão, meu irmão, aprenda com Jesus. Seja um cristão de segunda milha. Aprenda a servir o seu semelhante. A missão dos seguidores de Cristo deve ser servir ao próximo. Se você se diz servo do Senhor, filho do Senhor, seguidor, praticante da palavra do Senhor, então sirva ao seu semelhante com amor e não com obrigação. Saia da primeira milha. A primeira milha é a milha da obrigação, mas a segunda milha é a milha do amor. Sem amor nada somos, nada fazemos. A primeira milha está no plano do dever, da obrigação, mas a segunda milha está no plano de você oferecer algo a mais de você, meu irmão. Dentro da igreja nós temos várias atividades. Uma atividade que para alguém é a primeira milha, para uma outra pessoa a mesma atividade pode ser segunda milha. Vai depender de cada um. Cada um examine-se a si próprio. Não é isso que a Bíblia nos diz? Olha, quando você prega, quando você vem pregar, o que é que acontece? Existe um planejamento, existe um preparo para chegar aqui e trazer a palavra de Deus. Não é verdade?
Mas quando eu estou lá fora das quatro paredes da igreja, que cristão eu sou? Qual é a minha pregação através do meu testemunho de vida? A gente sabe que o exemplo fala mais alto do que as palavras. Aqui, eu pregando, eu posso simplesmente estar na primeira milha. Mas eu posso ser um cristão de segunda milha lá fora. Dentro da minha casa, no meu trabalho, aonde a gente sabe que é quarto de guerra a casa da gente, o trabalho da gente. Não é verdade? A casa da gente é o lugar mais íntimo que nós temos. Então é aquele lugar onde nós somos mais autênticos, onde mais nós revelamos o que nós somos, que está lá no nosso íntimo. Então é fora da igreja que nós precisamos dar o nosso testemunho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, Paulo nos diz o seguinte: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Veja bem, primeira milha é a obrigação, né? Pregar o evangelho. Não é isso que Deus nos manda? Ide pregai a palavra até os confins da terra. E ele prossegue dizendo: porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ainda capítulo 9, versículo 17, Paulo diz assim: se faço de livre vontade, tenho galardão. Ou seja, se faço com amor e não por obrigação. Mas se constrangido, ou seja, por obrigação, é então responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. O que é responsabilidade de dispenseiro? É aquela que eu faço porque a minha tarefa é a minha obrigação. Não existe amor, existe o sentimento de obrigação. Vou dar um outro exemplo para os irmãos. De repente você está lá na sua casa e falta alguma coisa. Você vai fazer a sua comida, e falta alguma coisa. Um feijão, uma coisa. Aí você corre lá no seu vizinho: vizinho, me arranje isso aqui, por favor. Quando eu comprar, eu trago, ele paga. Ok? A sua obrigação é devolver o que você pediu para o seu vizinho, porque você não pediu dado, você pediu emprestado. Certo? Então, quando você vai lá na casa do seu vizinho devolver aquilo que ele lhe emprestou, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Você está na primeira milha. Mas se você é um servo de Deus grato, que reconhece o que o seu vizinho fez, que ele lhe ajudou numa hora difícil, além de você devolver o que ele lhe emprestou, você leva algo a mais. Pode ser uma fruta, pode ser um doce, um bolo, você leva algo a mais para demonstrar a sua gratidão. Nós sabemos que o que é que acontece quando as pessoas recebem favores, sonhos realizados? Se é uma pessoa que conhece a palavra de Deus e reconhece que a palavra de Deus é libertadora, é verdadeira, quando ela recebe uma bênção, ela diz: Deus me abençoou nisso assim, assim, Deus me deu isso aqui assim, Deus me favoreceu. Mas se não é, a pessoa vai dizer o quê? Fulana, eu tive sorte. Eu comprei um carro, eu arranjei um emprego, eu troquei de carro. Ia me acontecendo um acidente, uma coisa ruim, roubar o meu celular. Mas eu tive sorte, eu corri, o ladrão roubou o meu celular. Sorte. Então não existe reconhecimento da palavra de Deus, não existe gratidão. E nós precisamos ser gratos a Deus, não só a Deus, mas as pessoas que nos ajudam.
Como nesse exemplo que eu citei, de alguém que te empresta alguma coisa, de alguém que te dá uma palavra de apoio numa hora difícil. Você precisa ter gratidão, você precisa ter reconhecimento. Lembre-se, meu irmão, que a sua tarefa não é só entrar na igreja. A sua tarefa é entrar no reino do céu. Quando Jesus voltar. A Bíblia nos diz que nós não devemos só deixar de fazer o mal, que é milha zero. Ele diz que nós devemos fazer o bem, porque quando deixamos de fazer as coisas por omissão, nós nos omitimos, precisamos fazer e não fazemos, é pecado. Estamos pecando, porque não é isso que Deus nos diz, que nós não devemos fazer só o mal. Devemos fazer muito mais, devemos praticar o bem. Então a primeira milha é a milha do dever, da obrigação. A segunda milha é a milha do amor. É o mandamento maior de Deus. O servo do Senhor, ele precisa ter reconhecimento, ter gratidão. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. É um versículo que eu gosto muito. Gosto demais desse versículo. Já tive inclusive experiências incríveis com esse versículo, coisas que eu já vivenciei. Ele diz o seguinte: Jesus fala o que é um cristão de primeira milha. Ele diz assim: assim também vós, depois de haver desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Dependendo da tradução da sua Bíblia, pode dizer: somos servos burros, porque fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Então você que trabalha, que é empregado, como é que você tem sido no seu trabalho? Você tem sido servo? Você tem sido empregado de primeira milha, segunda milha? Como você tem sido na igreja, na sua casa? Examine-se assim, faça uma reflexão. Que tipo de pessoa você tem sido? Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Olha o que a Bíblia fala. Quando deixamos de fazer o bem e não fazemos, estamos pecando. Ou seja, quando nos omitimos de fazer o bem, estamos pecando. Os fariseus, eles se preocupavam muito só em cumprir as leis, mas eles não se preocupavam em cumprir com amor. Eles não tinham amor. O que é que Mateus 5, capítulo 5, versículo 20, ele diz assim: se a vossa doutrina não exceder a doutrina dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque os fariseus só se preocupavam em cumprir a lei por obrigação, mas não tinham amor. E sem amor, meu irmão, não entramos no reino do céu. Não adianta você fazer as coisas por obediência. O servo de Deus, ele deve olhar além da lei. Ele deve olhar para a lei do amor e do serviço. É o amor que faz você andar a segunda milha, fardar a túnica quando já te levaram a cabo, vai você dar a outra face quando já te bateram do outro lado. A segunda milha, meu irmão, é o maior desafio da vida do cristão. Por quê? Porque a segunda milha é a mortificação do eu
do meu eu corrompido. E nós sabemos que não é fácil nós anularmos o nosso eu e fazermos a vontade de Deus. É difícil. O que Jesus quis dizer, mais uma vez, eu repito com essa expressão, segunda milha, Deus nos mostra o seu maior mandamento, que é o amor. Mandamento esse, amor esse, realizado, concretizado através do sangue de Jesus, através do sofrimento de Jesus, seu único Filho, que Ele nos deu pela nossa salvação. Se nós olharmos o Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 8, ele vai dizer assim, ele nos mostra que se nós, ele nos diz que nós ainda sendo pecadores, mesmo assim, ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Jesus, Deus nos amou. 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 1 ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Versículo 2 ele fala: não adianta eu ter o dom da profecia, eu distribuir riquezas, eu me entristecer com a injustiça, eu sofrer, eu suportar. Aí ele vem com o capítulo, no versículo 13, onde ele diz: agora, pois, permanece o quê? Entre todos esses serviços que ele falou, permanece a fé, a esperança e o amor. E ele diz: porém, o maior dentre esses três é o amor. Glória a Deus. Esse texto de Coríntios, ele é um texto que ele nos fala de serviços essenciais. Mas ele nos mostra que o serviço sem amor, mesmo serviços importantes, essenciais, o serviço sem amor é vazio. Deus não aceita. Deus só recebe aquilo que você faz com bom grado, com amor. Então, precisamos ver qual é a motivação que está nos levando a fazer esse ou aquele serviço. É o amor ao próximo, é a obediência à palavra de Deus. Às vezes todos nós conhecemos pessoas que dão dízimo, dão oferta, dão a cesta básica, dão isso, dão aquilo, faz isso, faz aquilo, mas sabemos que obras não salvam. Mas sabemos também que a fé sem obras é inútil. Entendeu? Então, qual é a motivação que está levando o seu coração a agir da maneira que você age? Qual é a motivação do seu coração que faz você vir à igreja, que faz você ler a Bíblia? É só receber as bênçãos do Senhor? Que faz você dar uma cesta básica, você ajudar alguém? Então Deus está vendo que nós nem vemos, que é o nosso interior, aquele nosso bem íntimo mesmo, sabe, a motivação pela qual nós realizamos alguns serviços. Eu poderia citar aqui, não sei como é que está o meu tempo aí. Eu vou citar rapidamente aqui alguns exemplos de primeira milha e segunda milha, atitude e serviço de primeira milha e segunda milha. Então, nós vemos aqui, por exemplo, eu devo vir à igreja e ouvir a mensagem, mas eu devo ir além de a igreja ouvir a mensagem. 1 Coríntios 9,16, ele diz o quê? Que eu devo pregar a mensagem. Não foi isso que nós lemos ainda agora, que Paulo nos diz? Ai de mim que não pregue, ai de mim que não pregue.
Nós devemos aguardar a volta de Cristo. Primeira milha. Segunda milha. Vamos apressar a volta de Cristo. Glória a Deus. Devo ser convencido da palavra do Senhor, que ela é verdadeira, que ela muda, que ela transforma. Mas eu devo ser convertido. Convertido é uma palavra muito usada. Quem já tirou carteira de habilitação sabe, né? Muito usada. Você vai vindo aqui por uma rua, aí a pessoa lá que está fazendo o teste com você, ele diz, conversa nessa rua. Aí você tem que mudar, ou ir para o lado, ou voltar para trás. Você tem que mudar de direção. As coisas velhas já passaram, não é isso que a Bíblia nos diz? Quando somos nova criatura, quando aceitamos Cristo na nossa vida. Somos novas criaturas, não praticamos mais as coisas que nós praticávamos. Devo viver por Cristo, mas a palavra me diz, eu devo morrer por Cristo. Não é verdade? Devo obedecer às leis, primeira milha, mas devo obedecer a Cristo, que é o Espírito da lei. A palavra de primeira milha me diz que eu não devo criticar, mas ela diz na segunda milha que eu devo elogiar. Ela diz que eu não devo errar, mas ela me diz também que eu devo fazer as coisas certas. Não é só não errar, eu preciso fazer também as coisas certas. Irmãos, o dever da obrigação ele enaltece, mas o amor constrange. Não é verdade? É isso que a palavra de Deus nos diz. Então Jesus, Deus, nos desafia a sairmos da milha zero, a milha do ódio, a milha da raiva, do olho por olho, dente por dente, de querer o mal dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem. Nós devemos ir muito mais longe, devemos aprender a amar as pessoas, a servir com amor. Quando alguém comete um erro, o que é que acontece? Se você critica, você está na milha zero. Mas, se você não critica, você simplesmente está na primeira milha, se você não critica. Mas se você vai lá e incentiva a pessoa a mudar, ajudar aquela pessoa, você passa para milha 2, para a segunda milha, milha do amor. Aquele irmãozinho que às vezes vem aqui na frente pela primeira vez, ele quer servir ao Senhor, aí ele canta desentuado, ou quando ele vem, está iniciando a pregação dele, ele vem com medo, com receio, muitas vezes até tremendo, e aí você percebe. E aí o que é que você deve fazer? Ser crente de milha zero? De milha, primeira milha ou de segunda milha? Você deve ser crente de segunda milha, que você vai lá com aquele irmão, você incentiva. Você incentiva ele a fazer um curso, alguma coisa que possa ajudá-lo. Você não deve criticar, mas também você não deve simplesmente ficar na primeira milha, calado. Vá lá, incentive, ajude aquela pessoa a crescer. Mostre que você é um crente de segunda milha, que você pratica a palavra do Senhor, que você pratica o mandamento maior do Senhor: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você quer ser criticado?
Não, ninguém gosta de ser criticado. Gostamos quando somos elogiados, não é verdade? Gostamos quando somos incentivados. E precisamos, irmãos. Hoje, meus irmãos, a palavra de Deus te desafia a fazer escolhas, a estabelecer prioridades na sua vida. Seja você, qualquer mortal, você precisa fazer escolhas. Você precisa tomar decisões sábias, decisões que ordenou Jesus lá em Mateus 5,41. Se alguém te convidar para ir a primeira milha, vai a segunda milha, vai a milha do amor. Que você, mulher que está aqui, que você, homem que está aqui, você possa ser um homem e uma mulher de segunda milha, conforme a palavra de Deus. Vamos encerrar com uma breve oração.